Vocês ouviram a gente falar que rolou um segredo hoje? Olha Tinha uma só. surpresa, tinha um painel ali no palco Thunder que na programação tava spoiler, não podia dizer o que era. Agora a gente sabe o que foi. E o que foi, Guilherme Jacobs? O quê? Foi o quê? Foi Kraven o Caçador, Marcelo Hessel. Olha! Tivemos Kraven o Caçador, estamos com os pôsteres aqui, mensagem especial do Aaron Taylor Johnson, lá no telão do palco Thunder. E a gente assistiu mais ou menos uns 25, 30 minutos do filme por lá. 30 minutos do filme? Não chega a 30, foi 30 minutos de painel, mas teve as mensagens de vídeo. Vamos sentar, vamos falar sentado aqui? Senta aí. Eu vou sentar do seu lado aí. Pô, por favor. Ao lado do Hessel. Cara, o pessoal aqui sabe como é. Ah, você assistiu, né? Eu assisti, eu tava por lá. A gente começou com uma mensagem do Aaron Taylor Johnson, ele não pôde estar aqui, mas ele mandou um vídeo aqui para a CCXP. E aí a gente passou os 8 minutos do filme que já foram lançados online e depois entrou no material exclusivo. E, cara, já entrando aqui assim, no que foi que mostraram, não foi exatamente assim 30 minutos seguidos ou 20 minutos seguidos do filme, foi uma coleção ali de 5, 6 cenas. Elas envolvem o Kraven escapando de uma prisão, elas envolvem a apresentação ali do pai dele e do irmão, né, o Camaleão, e também muita ação e muita violência. Foram umas 2 ou 3 sequências de Aaron Taylor Johnson, inclusive sem camisa, o que empolgou um pouco o pessoal lá. Filme de super-herói, né? Tipo, tem que marcar na caixinha, assim. Eu não sabia que tinha um camaleão nesse filme. Tem um camaleão, é o Fred Hershinger, que a gente acabou de ver no Gladiador 2 como um dos 2 imperadores, ele faz o camaleão. O Dmitri, né, que é o meu irmão do Kraven nos quadrinhos, e aparentemente ele é o que faz o filme acontecer, porque as cenas que a gente viu dão a entender que ele é sequestrado e o Kraven precisa resgatá-lo, porque o pai dele se recusa a pagar o resgate. Meio que essa é a trama do filme, o Kraven encontrar o irmão dele pelo mundo. Ou seja, anti-herói, né? Exatamente, né? Assim, é bem anti-herói mesmo, porque o filme começa com essa cena, a gente viu os 8 minutos realmente são os primeiros 8 minutos do filme. Tocou lá o logo da Sony, 100 anos da Columbia Pictures, aquela coisa toda. E a gente viu que o Kraven, ele caça criminosos. É o que ele faz da vida, é isso. Ele é preso de propósito para uma prisão de segurança máxima que é no meio da Sibéria lá, para matar um traficante de armas e drogas, etc. Depois disso, a gente tem ele protegendo animais, matando caçador ilegal, essa coisa toda. Então, de fato, não vai ser um Kraven assim, vilãozão. Ele vai ser um anti-herói. Eu gosto muito... Enfim, a galera tem expectativas medianas aí. A gente está passando agora no telão aí o videozinho do Kraven. A gente tem expectativas colocadas no lugar, meio médias aí, por conta dos filmes do universo do Aranha feitos pela Sony, que tem mais uma pegada de cinema de gênero e tal. Morbius é assim. Não vou defender Mandamentei aqui, não é o lugar também. Mas são mais filmes que têm um menor compromisso com essa coisa mais protocolar de filme de super-herói. Gosto muito do J.C. Chandor, que é o diretor do filme. Também. E gosto também do Richard Wenk, que é o cara que escreveu, e ele é um diretor e roteirista, de filmes que parecem aqueles filmes feitos para DVD, assim, que são filmes de cinema de gênero muito pontuais. Tipo, ele faz o feijão com arroz bem feito, sem aquela coisa de tentar transformar aquilo em algo que não é. Então, tipo, ele dirigiu e ele fez os filmes, por exemplo, do Protetor, com Denzel Washington, sim, que são cinema de gênero puro, assim, sabe? Exato. Então eu acho que esses 2 caras, eles entendem do que eles fazem. Então só por isso eu acho que poderia sair um negócio legal. Cara, você falou do J.C. Chandor, também teve um vídeo dele. Ele mandou uma mensagem aqui pro palco Thunder também. E ele também é um diretor que eu gosto muito. Ele tem um dos meus filmes... Sabe aqueles filmes de conforto que você volta para assistir algumas vezes na vida? Ele fez um filme chamado Margin Call, O Dia Antes do Fim, que é ótimo, lá de 2011, eu acho. Gosto muito. Eu curto também Operação Fronteira, alguns outros trabalhos dele. Até o fim eu gosto. Ele destacou muito a violência do filme na mensagem dele, né? Teve até um aviso lá para crianças que estivessem no palco Thunder e tudo mais. E claramente esse é um filme que quer se deleitar nesses detalhes. Eu não posso dizer assim que a gente saiu ali do Thunder, caraca, esse filme vai ser incrível. Mas ele parecia ter um controle assim, de imagem, sabe? Uns takes assim, mais bonitos do que a gente vai ver, por exemplo, num Venom 2 da vida, assim, sabe? Não era a mesma coisa. Agora, o principal destaque mesmo foi a questão da fisicalidade. Não só pelo corpo que o Aaron Taylor Johnson aí construiu para o filme, mas porque as melhores cenas de ação do filme... A melhor cena que eles mostraram é uma cena de perseguição de carro, que o irmão dele está sendo levado, ele sai correndo descalço no meio da rua lá de Londres, e ele pula em cima desse carro, ele tem alguns
O nível de poder dele é tipo um Capitão América da vida, assim, sabe? Ele é forte, mas ele não é o Hulk. E ele começa a tentar quebrar o carro que é todo blindado, e o jeito que o Shandor filma, ele tentando entrar nesse lugar, ele coloca a câmera dentro do carro, então você tem aquela noção como os próprios criminosos. Tem uma força absurda tentando entrar. Esses foram os destaques do que a gente viu, assim, que, de novo, não foi algo revolucionário nem nada, mas, cara, eu acho que está acima do padrão Sony Marvel, que eu sei que não é um padrão muito alto quando se trata de live action, mas, sem dúvida, parecia, assim, filme completo. Não, e essa coisa do poder do Kraven e tal, tem o pôster aqui, vou mostrar o pôster de novo para vocês. Parece que o pôster meio que emula um lance dele, isso. Enfim, né? Tem algo que está correndo aqui pelas veias dele, sei lá o que é isso. E ele parece super poderoso só nessa imagem aqui. As cenas mostram um pouco isso. No trailer dá uma indicação de como que ele ganha os poderes, né? Mas no filme dá para perceber que não só ele tem essas, sei lá, habilidades de força e agilidade a mais, como a gente tem também uma noção de que ele sabe caçar melhor por conta do olfato melhorado, audição melhorada, visão apurada, que veio aí de um instinto animal que o Kraven passou a ter. Então, assim, acredito que vai rolar um flashback para mostrar como é que ele conquista esse poder. E, a comparação com o Capitão América é muito inevitável, porque tem até uma cena que ele está segurando um helicóptero para impedir o helicóptero de decolar. Então, quem assistiu, por exemplo, Guerra Civil, vai reconhecer rapidamente o tipo de dinâmica que está acontecendo ali e o nível de poder dele. É meio que o Pantera Negra também, só que ele é branco, né? Bem lembrado também, Enfim, tomando poderes de outros personagens. E ele fala russo, bem direitinho. Ele fala russo. Só que é engraçado que aí quando ele começa a falar inglês, o inglês dele tem um sotaque, tipo, americano normal, assim, não tem o sotaque de um russo falando, assim, sabe? Foi uma pena que um dos criadores do Kraven, que é o J.M. Demetrius, ele não pôde vir para a CXP. Isso. Foi um quadrinista que a gente tinha anunciado e tal, infelizmente ele não pôde vir. Mas, poxa, a criação dele, que se chama A Última Caçada de Kraven, que é uma das histórias do Homem-Aranha mais famosas. Tem uma edição linda dessa história na Panini aqui. Exato, essa história tem uma pegada bem anos 80, naquela coisa de você contar histórias de super-herói, de vigilantes urbanos, com questões urbanas de verdade. Então tem muita violência à noite, é uma coisa daquela carga dos anos 80. E ele coloca isso nessa história de um jeito que o Homem-Aranha precisa superar, e é uma das grandes histórias do Aranha. Isso, e eu acho que tem também essa visão do Kraven de já ter se tornado um vilão que talvez não esteja ali na primeira prateleira do Homem-Aranha, que eu acho que deve ser o quê? Se a gente contar o Venom como vilão, vai ser o Venom, o Duende Verde e o Octopus. Acho que essa é a primeira prateleira em termos assim, de conhecimento na cultura pop e de que são os personagens que, especialmente os fãs, assim, têm como os principais vilões dele. O Kraven, eu diria que se ele não está nessa primeira prateleira, ele já está no topo da segunda. Recentemente, acho que foi ano passado ou retrasado, lançou o Homem-Aranha 2 para PlayStation 5, que o Kraven é o principal vilão e é uma adaptação fantástica de um Kraven para audiovisual e tudo mais. Muito mais assim clássico, né, do personagem gigante, caçador, etc. Aquela questão da caçada sagrada que ele tanto valoriza. E eu creio que o Kraven sempre foi um cara que o pessoal quis ver no cinema. Eu lembro quando saiu o Sem Volta para Casa, que tem aquela cena que abre lá o multiverso, a gente vê a silhueta de um monte de vilão do Homem-Aranha, tem um Rhino, que aliás eles mencionam o Rhino aqui nessas cenas que a gente viu, e tem o Kraven, e o pessoal ficou, eu queria muito ver um filme do Homem-Aranha contra o Kraven. Você falou de Rhino e fica sempre essa tentação de juntar tudo, né? Cara, e o Rhino, eu fiquei muito curioso para ver como é que vai ser. A gente já viu uns vislumbres dele no trailer, né? Ele parece realmente ser um cara que foi geneticamente modificado nesse filme, não vai ser tipo uma armadura como foi no espetacular Homem-Aranha 2 lá do Paul Giamatti, que aliás tá se divertindo muito naquele filme, viu? O Rhino, assim, não aparece no que a gente viu nesses 25, 30 minutos aí, mas a gente tem uma noção de que o Rhino é um rival do pai do Kraven. O pai do Kraven é um mafioso russo no sentido mais clássico possível. Que é feito pelo Russell Crowe, mais uma vez mastigando todas as cenas que ele pode, né, como ele tem feito em alguns filmes recentes. Mas direitinho, achei até a cena entre ele e o Aaron Taylor Johnson, achei bem interessante. E o Rhino aparentemente é um rival dele aí, e cara, pra mim já tá meio que desenhado na minha cabeça o filme como vai entrar o Rhino, já que o Rhino aparentemente é o responsável por sequestrar o Camaleão. Dá pra você imaginar como que o Kraven vai perseguir ele, e talvez ali, obtendo o Kraven, o Rhino consiga obter poderes, não sei. Muito bem, olha só, essa galeria de vilões aí do Homem-Aranha sendo usada da melhor forma possível, ou talvez não. Mas usada... O Camaleão foi um negócio mais complicado, viu? Vou te dizer. O Camaleão nos quadrinhos é um personagem que, putz, às vezes é legal, mas não é, porque
é a ideia do cara que muda de face, mas ele não tem nenhuma especificidade, entendeu? Tipo, acho que o camaleão sem... pelo trocadilho, sem personalidade. Cara, nesse clipe que a gente viu, ele aparece cantando e tocando piano no bar da família do Russell Crowe, e ele tá cantando Harry Styles. E não é o Fred Hershinger imitando o Harry Styles, é literalmente o Harry Styles tocando na trilha sonora enquanto ele faz o lip sync. Aí depois ele começa Tony Bennett. Aí o Russell Crowe vira e fala: meu filho consegue imitar qualquer um como um camaleão, sabe? Aí eu acho que esse tipo de coisa, nesses filmes da Sony, essa intenção de fazer referência aos quadrinhos sem poder abordar mesmo o quadrinho, sem poder entrar mesmo no Homem-Aranha e no clássico, para mim são os pontos mais fracos. O que passou bem do Craven, acho que foi a ideia de filme de mafioso russo mesmo, sabe? De crime, de conspiração, de briga de gangue, tiroteio no bar, etc. E eu acho que é onde o Chandler está mais interessado em trabalhar também. Não me parece um filme que vai, sabe, certamente uma hora o Craven vai falar sobre caçar aranhas e todo mundo, vai fazer aquele meme do DiCaprio lá apontando quem entendeu a referência, mas eu acho que o foco vai ser em violência, em ação, em criminosos lutando. É muito louco, né? Porque a gente tem alguns referenciais hoje em dia e parece que tá todo mundo meio que embicando pro mesmo caminho, assim. Você falou de máfia russa e obviamente que eu pensei em John Wick, porque afinal de contas, né, tem alguns modelos de filme que é fácil seguir, né? Você tem essa coisa do cara que é o lobo solitário, que o lance dele no filme é sair batendo em todo mundo, entendeu? E você fazer justiça, você corrigir alguma coisa, você tem a missão. Você tem a missão e você tem os seus antagonistas, os obstáculos, eles têm alguma particularidade. Às vezes é só isso, o cara é mafioso russo, ele tem um sotaque russo, e é suficiente. E eu acho que pro Chandler e pro roteirista, que agora o nome você falou, me esquece. Richard Wenk. Pronto. Eu chutaria que é isso que atraiu eles pro filme e que isso que vai ser o melhor do filme, sabe? Não me parece ser... Como um filme de herói, eu entendo e compartilho do sentimento do pessoal de que, cara, a empolgação talvez não esteja lá em cima, sabe? Dado o histórico do estúdio. Como um filme que vai deixar o J.C. Chandler filmar umas sequências de ação violenta e brincar ali no gênero de crime, de suspense, etc., cara, eu não tenho dúvida de que ele pra mim, um diretor competente, um cara que tem altos e baixos assim, mas nunca fez um filme que eu olhei e falei, não funcionou nada pra mim. E eu vejo nesse filme aquela coisa do diretor que quer brincar nesse... Sabe, ele mencionou muito que filmamos tudo que a gente podia com efeito prático, fomos para todos os países que acontece no filme. Cena em Londres, foi em Londres, cena na prisão, foi um set construído prático, etc. Então tinha muita cara de que ele gostou de poder receber ali um cheque maior. Isso não parece ter sido um filme de 200 milhões de dólares, mas sem dúvida ali é um filme com um orçamento bem substancial, onde ele pôde construir o que ele queria, fazer a ação que ele queria, com aquela coisa que a gente até conversou mais cedo aqui com o Tim Miller e o Dave Wilson. Quando você coloca ali uma IP e você coloca um derivado do Homem-Aranha, você ganha mais recurso para fazer o que você quer. É isso, você ganha mais recurso, mas ao mesmo tempo é um tipo de filme que ele pode ser feito mais barato, né? Quando o Chandler fez o Tríplice Fronteira lá, eu tava com uma boa expectativa. Ele vinha de 2 filmes muito bons. E o filme não entrega o que a gente esperava. O filme não entrega o que espera. Nesse caso, o fato da gente não esperar muito, eu acho que às vezes pode ser favorável, entendeu? Ser. Não porque o filme não tá à altura, mas porque a proposta do filme realmente não é abraçar o mundo, ou não é fazer algo que seja super rebuscado, ou que vai amarrar mitologia, enfim. É uma coisa do entretenimento ali mais pontual e tal, que eu acho que tem totalmente seu valor. Assim. Isso que você mencionou, eu acho que é uma coisa que esses filmes de heróis, que os filmes de heróis que a gente tanto assiste, precisam começar a explorar mais, cara, sabe? A quantidade de filme de terror que faz sucesso, não porque conquista o mundo de bilheteria, mas porque sabe trabalhar dentro do orçamento, dentro do gênero, etc. Cara, a gente tem visto faz 5 anos que a Marvel tenta colocar o Blade pra frente. Quando a solução, para mim, mais fácil bate esse filme com menos de 80 milhões de dólares, coloca o terrorzão e deixa o cara brincar. O Craven poderia ser algo assim também.